Hello, guys! Como é que vocês estão? Começando mais uma live por aqui e hoje a gente vai de Q&A session. Então hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas aqui pelos stories. E quem tiver pergunta também para fazer aqui ao vivo, eu vou também dar uma respondida também. Então, esse é o objetivo da nossa live hoje. Não vai ser uma live muito demorada. Eu tenho aqui, ó, minhas colinhas aqui. Eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 perguntinhas que foram feitas para mim e eu vou responder essas 5, tá? Mas caso vocês tenham alguma pergunta, podem mandar aí nos comentários que eu vou respondendo por aqui também, tá? Então, me avisem aí quem estiver por aqui, se vocês me ouvem, me veem bem, tudo certinho, porque às vezes dá uns bugzinhos, né? Então me avisem se vocês estão me ouvindo bem, tá? Então, bora lá. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas aqui. Eu até vou ver teste aqui. Eu acho que vai ficar ao contrário. Se ficar ao contrário, eu vou mudar a câmera e eu vou colocar aqui na frente, que eu acho que vai ser mais fácil, tá? Então, como eu falei, não vou enrolar muito aqui hoje, vai ser direto ao ponto. Então, a primeira pergunta que me fizeram foi a diferença entre essas duas palavrinhas aqui, e eu vou mudar a câmera aqui para vocês poderem ver melhor, tá? Então, aqui, ó, entre essas duas palavrinhas aqui, tá? Então, vamos começar falando sobre essa, que é o sujeito, you, você, com o verbo to be, conjugado, no caso, are. Então, you are, a forma contraída. Esse aqui é um pronome possessivo, que significa seu ou sua, ou se for no plural, né, seus, suas. E qual que é a diferença, então, entre eles, tá? Eu imagino que a pessoa que fez essa pergunta, ela estava se referindo à questão da pronúncia, tá? E eu trouxe aqui para vocês, eu deixei anotado aqui para vocês verem, assim, eu sou muito visual, né? Então, para vocês verem de maneira visual a diferença entre essas duas palavrinhas, tá? Muita gente acha que às vezes é igual ou que essa aqui é your ou algo assim, né? Yuri, algo assim, mas não é assim, tá? Vou mostrar pra vocês agora qual é a pronúncia, qual é a diferença entre essas duas palavras, tá? Então, deixa eu pegar aqui, mudar pra vocês verem, tá? Então, aqui eu tenho as duas palavrinhas, tá? Então, o pronome possessivo, que é seu, sua, seus ou sua, nós vamos falar your, tá? Então, essa é uma das possibilidades, que é a que tá aqui em cima. Então, your. Já o you are, a forma contraída, vai ser your. Então, vocês conseguem ver que aqui a gente vai ter um som de O e aqui vai ter um som de U, tá? Então, your. Essa vai ser a diferença. Então, por exemplo, your name is Anna. No caso, né? Seu nome é Ana. Your name is Anna. Mas eu posso falar também you're Anna. Então, você é a Ana. Ok? Então, essa é a diferença entre essas duas palavras. Beleza? Próxima pergunta. Vai ser no mesmo estilo, é semelhante, tá? Que é a diferença entre essas 3 palavras aqui. E eu vou colocar aqui na frente para vocês verem também. Então, entre essas 3 palavras, tá? Qual que é a diferença entre cada uma delas? Eu imagino que a pessoa que fez a pergunta também estava se referindo à questão da pronúncia. Então, vamos lá. Primeiro, essa aqui é o pronome possessivo no caso, deles e delas, né? Aqui embaixo nós temos o sujeito com o verbo to be, que é a forma contraída de they are, tá? E aqui embaixo a gente tem eu posso chamar de, não chega a ser verbo, em português seria verbo, né? É o nosso haver ou existir, quando a gente fala de, bom, essa é uma das possibilidades, né? De que, tem alguma coisa ali, né? Há alguma coisa ali, então a gente usa essa palavrinha aqui, tá? Ela tem outros significados, mas vamos ficar com esse para essa explicação. Então, qual é a diferença na pronúncia dessas palavras? Gente, são 3, vamos chamar de palavras, 3 palavras diferentes. Não tem diferença nenhuma. Todas elas nós vamos falar da mesma maneira, tá? E a pronúncia delas vai ser essa aqui. Tá? Eu acabei riscando aqui atrás, gente. Que é there, tá? Então, esse aqui é o som do TH, que é o voice, aquele que tem som, que vibra, tá? Então,
é esse sonzinho. Então, there, tá? Então, lembrando que é o TH, tá? Então, o TH, língua entre os dentes, tá? Esse som. Então, there. Então, todas essas aqui, vamos lá. There, tá? Não tem diferença. 3 palavras diferentes na escrita, mas a pronúncia é igual, tá? E claro, lembrando, o uso vai ser diferente, conforme eu expliquei no início. Beleza? Essa foi a segunda pergunta que me fizeram. Próxima pergunta. Essa aqui é bem interessante, tá? Eu vejo muita gente com problemas nessa questão aqui. Então, a pergunta que foi feita para mim é isso aqui, ó. Qual a diferença entre essa palavra e essa aqui? E aqui eu já quero trazer uma dica de pronúncia, tá? Frequentemente, as pessoas falam essa aqui com signs, mas não é signs, tá? É since, tá? Então, since e for. Qual que é a diferença entre elas? Quando que eu vou usar cada uma delas? Bom, de maneira geral, quando a gente fala dessas duas em conjunto, assim, a gente está falando sobre falar sobre tempo, tá? Então, a gente vai usar elas relacionadas a tempo. E qual que é a diferença entre uma e outra? Bom, since significa desde, tá? Então, nós vamos usar o since quando a gente estiver falando sobre o início, a data inicial de alguma coisa. Enquanto o for, a gente se refere ao período em que algo, por quanto tempo algo aconteceu ou tem acontecido, tá? Por exemplo, vou me usar como exemplo, tá? Então, I've been an English teacher since 2007, tá? Então, since 2007. Então, eu sou professora de inglês desde 2007. Então, I've been an English teacher since 2007, ok? Agora eu posso falar, usando for, a mesma frase. I've been an English teacher for more than 10 years. Então, o for eu uso para me referir ao período total, a contagem do tempo. E o since, quando eu estou falando a data inicial, quando algo começou, ou quando começou, beleza? Essa vai ser a diferença entre since e for, tá? Lembrando que é since e não since, tá? Since e for, essa é a diferença entre elas, beleza? Olha, eu falei que ia ser rápido hoje, hein? E eu também falo bem rápido, né, gente? A próxima pergunta que me fizeram, essa aqui eu não vou precisar mostrar pra vocês, eu vou ler pra vocês. Foi a seguinte, tem palavras em inglês que são escritas iguaizinhas ao português? Essa foi a pergunta. Bom, lógico, existem muitas palavras no inglês que têm a escrita igualzinha ao português, tá? Exemplos que a gente pode colocar aqui, chocolate, a escrita é igual, envelope, tem a mesma escrita, crime, que mais? Palavra não muito boa, mas funeral, hospital, hotel, rádio, que mais? E real, por exemplo. Todas essas palavras têm a mesma escrita que o português, mas a pronúncia é bem diferente, tá? Então, chocolate, por exemplo, a gente vai escrever chocolate, mas nós vamos falar chocolate, tá? Então, chocolate, mesma escrita, pronúncia chocolate. Já o envelope vai escrever igual, mas a pronúncia vai ser envelope, tá? Crime, se escreve igual, mas a pronúncia vai ser crime, tá? Lembrando que crime termina com tem o E no final, mas em inglês a gente não vai falar esse E, tá? Não é crime, tá? Cuidado, eu falo isso sempre, cuidado com o I no final das palavras em inglês que não existem, tá? Esse izinho aí no final não existe, tá? Então, crime é crime. Como vocês podem ver, eu tô exagerando um pouquinho, mas vocês podem ver que termina na letra M, tá? Crime, beleza? A próxima que eu mencionei foi funeral, então vai escrever da mesma maneira, mas a pronúncia vai ser funeral, tá? É assim que nós vamos falar. Mesma escrita que português, mas a pronúncia é bem diferente. Já hospital, mesma escrita, a pronúncia vai ser hospital, tá? O H vai ter esse somzinho meio de R, então hospital, tá? E a gente vai ter também rádio. Rádio é a mesma escrita, mas em inglês nós vamos falar radio, tá? E a última que eu mencionei foi o real. Então, real,
Mesma escrita, pronúncia real, real, beleza? Então, esses são alguns exemplos de palavras que têm a mesma escrita em português e em inglês, mas que se diferem pela pronúncia, tá? E a última pergunta que eu tenho aqui para hoje é essa aqui. Então, como pronunciar o TH? Bom, essa aqui, acho que vai ser uma pergunta frequente por aqui. Eu poderia dizer que ao invés de Q&A, seria FAQ, que é Frequently Asked Questions, perguntas frequentes. Mas o TH é uma pergunta que vai sempre surgir mesmo. E para quem quiser ver, aqui nos highlights do Instagram tem uma seção dedicada ao TH. E também tem um Reels que eu postei, onde eu ensino uma das pronúncias. Mas, de maneira bem resumida, bem simples aqui, o TH é a língua entre os dentes, tá? A primeira coisa, é a língua entre os dentes. Então, para falar o som do TH, a gente precisa treinar e colocar a língua entre os dentes, tá? Desse jeito. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto para se lembrar é que o TH, já ia colocar o TH, o TH, em inglês, ele tem duas pronúncias diferentes, tá? É um som de consoante, mas ele tanto tem o som voiced, que é aquele que vibra, quanto o unvoiced, que é aquele que é mudo, que é silencioso, tá? Qual que é a diferença entre o voiced e o unvoiced? Bom, começando pelo unvoiced. O unvoiced é um que o ar ele vai passar e ele vai passar pela boca, tá? Ele não vai vibrar em nenhum lugar, tá? Então, o TH unvoiced vai ser... É isso, tá? É uma maneira de vocês treinarem. Vocês podem pegar, coloca a língua entre os dentes e... Esse é o unvoiced, tá? Já o voiced, nós vamos fazer o quê? Mesma língua entre os dentes, só que o ar não vai simplesmente passar, ele vai vibrar aqui, tá? Você pode colocar a mão até na garganta aqui, ou no seu pomo de Adão, eu não tenho, né? Porque geralmente quem tem é homem. Mas nessa região aqui, onde você sente vibrar a voz, e você vai sentir o... Então, aqui vai ter som, e a sua língua também vai vibrar com a passagem do ar, tá? Então, olha a diferença. Essa é a diferença entre as duas pronúncias do TH, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Língua entre os dentes e só verificar qual que é o caso de cada palavra, tá? Para isso, você precisa ver a transcrição fonética, tá? Mas a dica é, aqueles que parecem com som de F, vai ser unvoiced, tá? Por exemplo, thank you, think, thought, que mais? Thing, tá? Todos esses que lembram o som de F é unvoiced. Já aqueles que lembram o som de D de dado são os voiced, que é o caso, por exemplo, de the, there. Eu ia falar there, porque os três têm a mesma pronúncia, mas there, que mais? Me fugiu todas as palavras com TH voiced. The, there, though, tá? Então, essa vai ser a diferença, tá? Então, aquelas palavras que lembram o som de D de dado é o TH voiced. Então, ele vai vibrar aqui. Já aqueles que lembram o som de F vai ser o unvoiced, então o ar vai passar, tá? Lembrando que, se você faz o som de F para falar, por exemplo, thank you ou think, tá errado. Se você faz som de D para falar de, there, tá errado, tá? Tem que ter a língua entre os dentes e tem que ter esse posicionamento da boca, tá? Então, lembrando, unvoiced, think, thought, tá? Enquanto o voiced, the, there, though, beleza? Essa vai ser a diferença, é assim que a gente vai pronunciar o TH. Quem quiser ver um pouco mais de detalhes, tem aqui nos highlights salvos, beleza? Então, essas eram as perguntinhas que eu recebi, que eu queria responder hoje aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar nos comentários, ou a gente pode encerrar por aqui, e vocês podem me mandar na caixinha de perguntas que eu abri agora há pouco lá nos stories, que as que derem eu já vou respondendo pelos stories mesmo,
E as outras eu vou deixar separado para nossa próxima sessão de Q&A, para nossa próxima sessão de perguntas e respostas, tá bom? Então, era isso para hoje, guys. Thank you all for coming. I hope you liked it. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado essas 5 perguntinhas. Lembrando que a live vai ficar salva. E aí vocês podem dar uma olhada aqui depois de novo para ver as perguntas que foram feitas e quais foram as respostas, tá bom? Então é isso. Lembrando que amanhã, às 9 horas da noite, tem uma live com uma convidada muito especial. A Daisy, uma amiga minha, vai estar aqui com a gente. Ela foi au pair, então ela vai contar pra gente um pouquinho da experiência dela, como foi pra ela a questão do inglês, como é que ela estava antes de ir pra lá, como é que foi quando ela chegou lá. Então, não percam, vai ser um bate-papo bem legal com a Daisy, vai ser em português dessa vez. Ontem a gente teve com o Jordan em inglês, mas amanhã é em português, às 9 da noite. Não perca, tá bom? Então, é isso. Have a nice day and a nice weekend. I hope you have a nice weekend and enjoy, guys. Tenham um bom dia, um bom final de semana. I'll see you guys tomorrow. Vejo vocês amanhã à noite, tá bom? Bye, bye.